Fala galera, aqui é a professora Michele Granado e você está no canal Matemática 10. Bom pessoal, o assunto de hoje é MDC, máximo divisor comum. Para isso a gente precisa falar um pouquinho o que é um número ser divisor de outro, o que são os divisores de um número. E para a gente entender, né, o que são números divisores uns dos outros, a gente precisa entender o que são números múltiplos uns dos outros. Então, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, um link lá na descrição sobre MMC e múltiplos, um videozinho de uma aula anterior que nós já falamos e já fizemos, e quem não assistiu vai lá e assiste para poder relembrar o que são múltiplos, o que é o MMC, para poder te ajudar a compreender a ideia do MDC. E você, como se diz, ter como ferramenta aí essa dupla imbatível na resolução de muitos exercícios, que é o MMC e o MDC. E hoje o nosso foco aí está no estudo do MDC. Beleza? Vem comigo que a aula vai começar. Bom, pessoal, então, como já mencionei, o assunto de hoje é sobre divisores e máximo divisor comum. Vamos lá? Bom, dois números naturais sempre têm divisores comuns. Logo, depois de os analisarmos, o maior dentre eles é chamado de máximo divisor comum. Como assim, Michele? Não entendi essa frase. Bom, sempre que a gente está trabalhando com vários números naturais, a gente pode trabalhar com os divisores que eles têm em comum ou com os múltiplos que eles têm em comum. Quando a gente fala de múltiplos, a gente vai lá para o MMC, como a gente já fez outra aula, e vou deixar o link na descrição para vocês. E quando a gente fala de divisores, geralmente a gente está falando do MDC. Então, olha só, imagina o seguinte, do mesmo jeito que a gente pode listar os múltiplos de um número, a gente pode listar os divisores. Então, vamos lá listar os divisores do 6. Bom, a gente teria aqui, o número 1 é um divisor de 6, depois o número 2, depois o número 3. O 4 seria um divisor de 6? Pensa um pouquinho. 4 é divisível por 6? A divisão exata? Não. O 5 é? Também não. Então, qual é o próximo? 6. Bom, a nossa lista finalizou aqui. Porque 6 dividido por 1 é 6, 6 dividido por 2 é 3, 6 dividido por 3 é 2 e 6 dividido por 6 é 1. Ou seja, a gente listou os divisores de 6. Vamos listar os divisores de 18. Vamos criar um conjunto dos divisores de 18. Qual seria o primeiro divisor? 1. Qual seria o segundo? 2. 18 divide por 2. Divide por 3? Divide, dá 6. Divide por 4? Pensa um pouquinho. Não divide. Por 5? Também não. Por 6 divide? Divide. Por 7 não. Por 8? Por 9 divide? Divide. Por 10 não. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17? Só vale pelo próprio 18. Bom, aqui a gente listou os divisores de 18. Bom, se a gente for comparar essa lista de divisores, essas listas, né, de divisores, os divisores do 6 e os divisores do 18, a gente tem alguns divisores em comum, não tem? Vou até trocar a cor aqui, ó. Vamos lá destacar. Vamos pegar um lilazinho aqui, ó. A gente tem, olha só, o número 1, que é comum, né? 1 é divisor de todo mundo, né, gente? Quem mais? O número 2 também é um divisor em comum. Quem mais? O número 3 também é um divisor comum. Quem mais? O número 6 também é um divisor comum. Olha que legal. Todos os divisores de 6 também eram divisores de 18. Isso sempre acontece? Não. Mas sempre a gente consegue encontrar algum divisor comum, pelo menos um? Sim. Então, nesse caso, analisando, a gente percebe que o 18 e o 6 têm 4 divisores em comum. O 9 e o 18 não são divisores de 6. Então, eles não são comuns. Daí, o que eu posso concluir? Que dentre esses divisores, qual é o maior deles? É o 6, não é? É o 6, não é? Então, eu posso dizer que o MDC
entre 6 e 18 é quanto? É o 6. Ou seja, é o maior número que é divisor de 6 e de 18 ao mesmo tempo. Essa é a ideia do MDC. A gente pode brincar com MDC para 2, 3, 4, quantos números vocês quiserem. Basta a gente listar todos os divisores e analisar qual é o maior divisor que eles possuem em comum. Mas esse é um método mais prático? Não. Então, para facilitar a nossa vida, a gente usa a regrinha prática da fatoração em números primos. Semelhante ao que a gente faz lá na hora de calcular o MMC. Olha só, vamos relembrar. Vamos aqui, MDC de 6 e 21. A gente coloca o 6, coloca o 21 e vamos fatorar esses caras. Lembrando que a gente fatora em números primos, então a gente começa pelo 2. 6 é divisível por 2? É, deu 3. 21 é por 2? Não, então a gente não divide. Por quem agora? Por 3. 3 dividido por 3, 1. O 21 divide por 3? Divide, Michele, deu quanto? 7. Para a gente finalizar, eu vou dividir por quanto aqui agora? Por 7. Desce 1, 7 por 7, 1. Fizemos a decomposição. Vou até mudar de cor novamente aqui, ó. Pegar um vermelho. Agora, aqui é que está o pulo do gato. Aqui é que está a grande diferença do que nós fazemos no MMC. Enquanto no MMC nós íamos e multiplicávamos todos os elementos, todos os fatores aqui da nossa decomposição, o MDC não. O MDC, a gente vai selecionar os números que foram divisores de todos os elementos ao mesmo tempo. Quando eu olho aqui para o 2 está fora. Por quê? Porque o 2 só dividiu 6, ele não está na minha seleção. Ele não dividiu 21. Quando eu olho aqui para o 3 está ok. Ele faz parte dos elementos que eu vou pegar nessa fatoração. Por quê? Porque ele foi divisor do 3 e do 21. Quando eu olho para o 7 está fora. Porque aqui já era 1, ele dividiu só o 7. Então, o resultado para o MDC, eu vou dizer que o MDC de 6 e 21 é quem? 3. O único elemento que foi selecionado aqui nessa fatoração. Se eu multiplicasse todo mundo, lembrando, reforçando novamente, eu teria o MMC. Mas como eu quero o MDC, eu só vou pegar os elementos da minha fatoração que dividiram os meus números aqui ao mesmo tempo. Beleza? Vamos aqui para esse outro exemplo. Vamos voltar a nossa cor original aqui, o nosso lilás, o nosso roxo. Vamos pegar lá 9, vamos pegar o 12 e vamos pegar o 18. A gente vai fatorar essa galera. Vamos lá começar pelo 2. O 9 não divide, o 12 divide, dá 6, 18 por 2 dá 9. Posso usar o 2 novamente? Posso. O 9 não divide e o 6 por 2 dá quanto? 3. 9 não divide, vamos descer ele. Vou usar quem agora? O 3. 9 por 3. Olha que beleza, dividiu, deu 3. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Vou mais uma vez o 3. 3 por 3, 1. Desce 1. 3 por 3, 1. Acabou aqui a nossa fatoração. Vamos lá, trocar a cor aqui para destacar. Olha só, esse 2 vai entrar aqui na minha escolha? Ele não vai entrar, ele está fora. Por quê? O 12 dividiu por ele, o 18 também, mas o 9 não. Esse 2 vai entrar? Também não, porque esse 9 não foi dividido por ele. Esse 3 vai entrar? Vai, porque esse 9 dividiu por ele, esse 3 dividiu por ele e esse 9 também. E esse 3 vai entrar? Não. Então, na minha escolha, um único número que dividiu todo mundo ao mesmo tempo foi o 3. Então, meu MDC aqui vale quanto? 3. Se eu tivesse selecionado mais um ou outro, aí eu multiplicaria um pelo outro, como a gente já tem o costume de fazer. Mas sair multiplicando todo mundo direto, a gente não vai fazer isso. Por quê?
Multiplicar todos os elementos só é válido para o MMC. Reforçando mais uma vez. No caso do MDC, não. Vamos para mais outro exemplo? Vamos pegar um exercício aqui agora de uma situação real, onde a gente vai aplicar o cálculo do MDC. Vamos voltar lá para o nosso lilás e usar o vermelho para estar destacando. Vamos lá. Considere dois grupos de agentes censitários, um deles com 66 agentes e o outro com 72 agentes. Os dois grupos serão divididos em equipes de trabalho. Essas equipes deverão ter o mesmo número de agentes. Então, olha, eu quero dividir esses grupos em outros grupos, em novas equipes. E essas equipes precisam ter o mesmo número de agentes. Olha só a deixa, olha a dica do exercício. Você vai pegar uma quantidade de pessoas, números maiores, vai dividir em quantidades menores. E esses números distintos, os 66 e os 72, precisam ser redivididos, reagrupados em pequenos grupos, com a mesma quantidade de pessoas, de agentes. Sendo que todos os agentes de cada equipe devem ser originários do mesmo grupo. Ou seja, eu não posso dividir de qualquer jeito e pegar um agente de um grupo e misturar com um agente de outro grupo. Eu não posso fazer isso. Então, eu preciso encontrar uma forma de pegar os 66 agentes e dividi-los iguaizinhos, em quantidades iguais. Pegar os 72, dividir também em quantidades iguais, para que eles não se misturem e todos os grupos tenham a mesma quantidade de pessoas, tenham o mesmo número de agentes. E daí, ele me pergunta no final, desse modo, o número máximo de agentes por equipe será. Então, eu também não posso dividir a meu bel prazer. Michele, vai lá e divide em duplas. Põe essa galera para fazer duplas. Daria, o 66 é par, o 72 é par. A gente ia dividir essa galera em duplas. Beleza, ia atender a primeira parte do exercício? Ia atender. Mas, no final da pergunta, ele quer que, desse modo, atendendo essas condições que a gente já mencionou, o número máximo de agentes por equipe vai ser de quantos? Quantos agentes eu posso ter no máximo em cada nova equipe? Lembrando que eu não posso misturar agentes de uma equipe com outra e que todas as equipes precisam ter a mesma quantidade. Então, eu vou ter que apelar para quem? Para o cálculo do MDC entre 66 e 72. Eu preciso calcular qual é o maior número possível que eu posso dividir os 66 e os 72. Eu posso dividir os 66 e 72 por 5, por 6, por 3, por 4? Qual é o maior número que eu posso dividir esse pessoal? A gente vai lá, e vai fatorar os 66 e vai fatorar os 72 simultaneamente. Vamos começar por 2? O que vai dar aqui? 33. 72 por 2 vai dar o quê? Quanto que dá 72 por 2, galera? 36. Vai por 2 de novo? Vai, né? O 33 não vai. Porém, o 36 vai, que vai dar quanto? 36 por 2 dá quanto? 18. Por 2 novamente, o 33 não vai, repete. E o 18 por 2 dá 9. Dá pra gente continuar com 2? Não dá, né? Então, a gente vai para quem agora? Vamos testar o 3. Olha que bacana, agora o 33 vai dar. 33 por 3 dá quanto? Dá 11, né, pessoal? E 9 por 3? Dá 3. Vamos usar o 3 de novo? Esse 11 repete. 3 por 3, 1. E agora, só sobrou quem pra gente aqui? O próprio 11, né? Número primo, 11 por 11, 1. Desce 1. Beleza. Vamos lá trocar de cor? Vamos mudar aqui a nossa corzinha? Vamos pegar um vermelho aqui para destacar bem. Olha só, esse 2, eu vou selecionar esse 2, ele dividiu todo mundo? Dividiu. A gente vai pegar o 2.
Esse outro 2 está na nossa escolha? Não tá, tá fora. Esse 2 tá fora. E esse 3? Ah, ele dividiu 33, ele dividiu 9, então ele tá na nossa escolha. E esse 3? Tá fora. E o 11 tá fora. O que sobrou pra gente aqui? A gente tem o quê? 2 vezes 3, que dá quanto? 6. Então, o maior divisor comum de 66 e 72 é 6. Ou seja, eu posso agrupar os 66 agentes em grupos de 6. Eu posso agrupar os 72 agentes em grupos de 6 também. 6 é um divisor. Então, eu consigo pegar esses grupos maiores e fazer subgrupos, novas equipes com 6 pessoas, 6 agentes em cada um. Então, resposta da nossa questão, letra D. Beleza? Ficou claro em uma situação contextualizada, não é? Bom, pessoal, questãozinha do Enem. Vamos lá, vamos ler o enunciado. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em peça de mesmo comprimento, sem deixar sobras, olha só, não pode ter sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Olha os gatilhos da questão, pessoal. Ele quer dividir essas tábuas, todas em tamanho iguaizinhos, tamanhos iguaizinhos, em pedacinhos iguais. Ele não quer que deixe sobras, então a divisão tem que ser exata, em tamanhos que dê para dividir todo mundo por igual, sem sobrar nada. E com o maior tamanho possível. Então eu tenho que procurar um tamanho que dê para eu dividir essas medidas ao mesmo tempo, e o maior tamanho possível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o MDC entre 540, entre 810 e 1080. Beleza? Então, vamos lá? Vamos calcular aí, vamos fatorar essa galera. Divide por 2, 540 por 2, 270. 810 por 2, 405. 1080 por 2, 540. Divide por 2 de novo, 270 vai dar o quê? 135. 405 não divide, então a gente repete. E o 540 vai dar 270. Divide por 2 de novo, divide. O 135 não dá, o 405 não dá, mas o 270 dá, que é 135. E agora, vai por 3? Dá por 3. 135 dá por 3. Como é que você sabe, Michele? Olha o critério de divisibilidade. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. A soma dos algarismos que compõem esse número é divisível por 3. Beleza? Então, vai dar bem aqui, ó, 45. E o 405, será que dá? Faz o teste. 4 mais 0 mais 5, 9. A soma dos algarismos que compõem este número é divisível por 3, então ele também é. E nesse caso vai dar quanto? 135. Beleza? E o 135 por 3, quanto que dá? A gente já fez 45. Vai por 3 de novo? Vai. Que vai dar quanto? 15. Que aqui vai dar 45. Que aqui vai dar 15. Vai por 3 de novo. Que aqui vai dar 5. Que aqui vai dar 15. E aqui vai dar 5. E agora, eu vou dividir por quanto? Por 3 mais uma vez, ó. Desce o 5. 15 por 3, 5. 5 por 3 não dá, né, galera? Repete. E agora por 5. Deu 1, deu 1, deu 1. Acabou aqui a nossa fatoração. Vamos escolher a galera que vai ser selecionada para ser o meu MDC? Esse 2 vai? Vai, ele dividiu todo mundo. Esse 2 aqui vai? Não vai, né? Ele não dividiu 405.
Esse 2 aqui entra? Também não, não dividiu 405. E esse 3? Entra, dividiu todo mundo. E esse outro carinha aqui vai entrar também? Vai, dividiu todo mundo. E esse outro aqui? Esse 3 entra ou não entra? Entra, dividiu todo mundo. E esse 3 aqui? Não entra. E esse 5 entra, então esse carinha tá fora. Bom, então a gente sabe que o MDC vai ser 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Então, eu vou escrever aqui, eu tenho 2 vezes. O 3 apareceu quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho 3 ao cubo, vezes o 5. Se a gente resolver essa continha aqui, o que a gente vai ter? 3 ao cubo, você pode fazer essa multiplicação aqui, ou você pode fazer aqui. Se a gente for pensar, a gente tem 3 ao cubo. É 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Certo? 27 vezes 5, 135. Vezes 2, 270. Ou então, outro jeito mais fácil. Pensa o seguinte, que o 3 ao cubo é 27, não é? E o 2 vezes 5, 10. 27 vezes 10, 270. Então, o que a gente descobriu? Que as tábuas deverão ser divididas em tamanhos de 270 centímetros. Mas aí tem um problema. Porque ele pediu para a gente que essas tábuas tivessem o maior tamanho possível. Porém, olha aqui um mas. Mas de comprimento menor que 2 metros. E a gente tem que lembrar que 2 metros são 200 o quê? Centímetros. A gente não vai poder usar o 270. Aí você vai falar, pô, Michele, esse trabalho todo foi desperdiçado? Não. Olha aqui para a minha lista da fatoração. Qual foi o menor divisor dos meus números? O 2, não foi? Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar um divisor comum anterior a 270. Porque o 270 é o maior, é o máximo, mas ele passa do limite estipulado pelo exercício. Então, menores que 270, existem outros divisores. Então, a gente vai pegar o 270 e vai dividir pelo primeiro divisor aqui, ó, da minha fatoração. É o 2, não é? Então, a gente vai pegar o 270 e vai dividir por 2, que vai dar quanto? 135. Então, as nossas tábuas serão divididas em pedaços de 135 centímetros. Beleza? Então, a gente tem lá, ó, 40 tábuas de 540. Então, a gente tem tábuas de 540 centímetros. Se eu dividi-las em partes de 135, eu vou ter quanto? Vou ter 4, não vou? 4 pedaços. Mas eu não tenho só uma tábua com 4 pedaços, eu tenho 40. Então, eu vou pegar 4 e vou multiplicar por 40. 4 vezes 40, o que a gente vai ter? 160 pedaços, 160 peças. Vou pegar a minha tábua de 810 centímetros e vou dividir por 135. Se a gente fizer essa divisão, vai dar 6. Mas seria uma tábua só, dividida em 6 pedaços, com 6 pedaços. Quantas tábuas de 810 nós temos? Lá do enunciado, ó, galera, eu vou voltar lá, ó. A gente tem 40 de um tamanho, a gente tem 30 do outro e a gente tem 10 do outro. Eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 30. O que eu vou ter aqui? 180 pedaços. A gente vai pegar a nossa tábua de 1080, vai dividir por 135, vai dar 8. Seria uma tábua com 8 pedaços. Quantas tábuas nós temos? 10 lá no enunciado. Então, a gente tem o que? 80 peças, 80 pedaços. Se a gente somar isso aqui tudo, o que a gente vai ter? A gente vai ter um total de 420 peças. Alternativa E, letra D. Beleza, pessoal? Vocês perceberam? É uma questão do Enem, que precisa aplicar a ideia e o conceito de máximo divisor comum. Beleza? Valeu, brigadão. Nossa aula acaba por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com a galera e até a próxima aula. Abração, brigadão.